Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo, e este de número 518. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez à sua imagem e semelhança. E é por isso que a gente diz nesse programa que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, emocionante, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas perguntas honestas, sem dúvida honestas, sem armadilhas. E aqui o convidado é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Nós, da mesa, estamos proibidos de dar palpite, de dar pitaco, de dar comentário. Porque, na verdade, num programa de entrevista, o que interessa é o entrevistado, não é o entrevistador, não é isso? Agora, no final, você é quem vai julgar o nosso entrevistado e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está começando a assistir o programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Boa noite, meu filho Brancato Neto. Boa noite, meu pai, tudo bem? Está de marrom. Estou de marrom. Eu queria, como sempre, lembrar ao telespectador que a Rede Vida tem um portal, que é www.redevida.com.br. Nesse portal você tem acesso a informações, você tem, alguns produtos são vendidos, enfim, você pode assistir a programas já exibidos na estação. É muito gostoso, é muito divertido. Entre no portal da Rede Vida e faça parte dessa família Rede Vida, que somos nós todos. Você está todo bonito, viu? De terno marrom, gravata marrom. O programa exige o convidado também. Você sabe que tem gente que não põe marrom, né? Diz que dá azar. Não, dá não. Eu tive um chefe que a gente trabalhava e não podia entrar na sala dele de terno marrom. Eu tive que aposentar tudo que eu tinha de marrom. Que era dono de uma empresa grande de São Paulo que faliu. A Marabras, todo mundo conhece, famosa. Mudou-se, né? Hoje tem a empresa tem esse nome, mas é outra empresa, são outros nomes. Então, ele podia entrar trabalhar com terno marrom, ele tinha pavor de marrom. Em compensação, o doutor Paulo Machado de Carvalho, que era dono da TV Record e que dirigiu a seleção brasileira durante algum tempo e foi... O Marechal da Vitória. O Marechal da Vitória, as nossas primeiras vitórias foram com ele. E ele acompanhava os Jogos do Brasil com o mesmo terno, ele não trocava o terno. Ele tinha um terno marrom e ele dizia que o terno que ganhava o jogo e ele não trocava o terno. O terno já estava andando sozinho. O que sobra de tudo isso, que eu acho muito triste, é que as pessoas ficam escravas, Escravas, né? A da verdade... superstição. E Jesus fala no Evangelho, a verdade vos tornará livre. E você inverte para poder Se ela não te viver. torna livre é porque não é verdade. Exatamente. Se ela te prende, se te dá tristeza, não é verdade, cai fora. É verdade. Tudo que é ruim não é verdade, porque Deus não fez nada ruim para ninguém. Tudo que é ruim não é de Deus. Ele não fez nada, ele não faz nada. Ele não pode fazer nada de bem, porque ele é o próprio amor, ele é o próprio bem. Se Deus fizer alguma coisa ruim para você, ele não é Deus. Ele está se negando. Ele está se negando, não é isso? Ah, Deus me castigou. Fala essa bobagem, porque Deus não pode castigar. É contra a sua própria natureza. Ele é o amor. Mas vamos fazer programa? Vamos fazer programinha de televisão agora. O meu Deus é o mesmo seu, você É isso sabe, que eu ia dizer a né? você. O meu Deus é o mesmo. É idêntico. Ele faz exatamente o que você disse. O amor, o Deus do amor. O povo judeu é muito importante porque foi o primeiro povo que descobriu que Deus não era uma coisa. Deus não era a lua, não era o sol, não era as estrelas. Deus era um ser onipotente, onipresente, não tinha começo, não tinha fim, que nós não íamos conhecer nunca. Exatamente. Um povo no deserto que tem essa lucidez de descobrir esse Deus
foi escolhido para isso, né? Não foi ele que inventou, ele que foi escolhido. Por isso que o povo judeu é o nosso antecessor, o intercessor da Igreja Católica. Se fizer alguma coisa, eu estou à sua disposição. Então, você como meu avô religioso... Avô em primeiro grau, né? Boa noite, meu bem. Boa noite. Essa é a minha esposa, ela está de mostarda hoje. Não, verde. Não, verde. Palmeiras joga com essa camisa, todo mundo diz que é bonita. Só falta o distintivo, que eu vou mandar pôr. Não. Tudo bem, bem? Tudo. Então, Tudo ótimo. Bom. Dona Paulette Brancato, minha filha, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Novidades? Não, boa noite a todos. Convido aí mais uma vez aos últimos lugares do encontro de Nossa Senhora, dia 18 de outubro, ainda esse ano. Quem correr ainda dá para pegar. Acesse o site www.familiabrancato.com.br ou o telefone 11 3702 3702. E aí tem todas as informações. Ainda dá, esse ano ainda não está frio lá tanto, nossa última, né, pai? Com exceção do Réveillon, que aí é uma viagem diferente. Muito bem. Eu trouxe um convidado aqui hoje para falar de uma coisa muito importante que está acontecendo na televisão. A televisão é arte. E, como tal, ela tem uma obrigação fundamental de, como sendo arte emocionar quem a assiste. Então, a primeira coisa que a televisão tem que fazer é emocionar o telespectador, como o teatro, como o livro, como o cinema, como a música. Se não emociona, ela está fora da sua função. Então, a televisão tem que imaginar que tudo que ela faz tem que ter um conteúdo de arte. Inclusive a sua parte material, o seu comercial. Comercial sem arte não é comercial de televisão, é outra coisa. E eu tenho visto ultimamente que a televisão tem feito, a televisão em geral, tem feito uma salada com a parte comercial, com comerciais absurdos, comerciais que ninguém entende, jogado ali como uma piada de mau gosto, e repetido a exaustão, e esquecem do produto, e gastam fortunas, e no final... Fizeram, algum tempo atrás, uma pesquisa, fazia o povo assistir televisão, depois ia fazer uma pesquisa perguntando qual foram os produtos que você assistiu no intervalo. Ninguém sabia nenhum. Os comerciais não tinham falado de tudo, menos do produto. E nós estamos trazendo alguém aqui que vive a sua vida emprestando a sua criatividade, a sua inteligência, a sua emotividade na parte comercial de televisão, no caso dele, rádio e tudo que ele faz, porque ele é dono de uma empresa com muitos braços comerciais. Vamos trazer para vocês um homem de publicidade que eu, particularmente, com 65 anos de profissão, admiro pela criatividade e pela inteligência. Boa noite, Lengar Miller. Boa noite, Brancato. Meu amigo Lengar Miller. Meu amigo Brancato. Consegui trazer você. É difícil. Não, Você mas é hoje eu marquei tudo. Falei, não, hoje eu não posso deixar de participar. Lengar Miller, eu tenho aqui a sua ficha. Corrida? A sua ficha corrida. Em primeiro lugar, gostei de ver a sua ficha religiosa. Você foi coroinha da igreja que nós frequentamos lá em no bairro Igreja São da Luís. Vila Mariana, que é a igreja de São Luís, na Vila Paulista. Nós moramos lá perto. Exatamente. Depois... Fui bastante tempo coroinha lá, porque eu morava na Rua Consolação, então era muito próximo da igreja.
Então, eu fazia uma coisa que eu gostava muito naquela época, era ajudar casamento. Que os noivos, quando se casam, eles estão super contentes. Depois piora, mas no começo eles são muito contentes. Então, eu aproveitava essa oportunidade como coroinha e sempre ganhava donativos. E eu lembro perfeitamente o que a gente fazia com isso. A gente ia num boteco da esquina comer pizza com iogurte batido. Então, era uma festa ajudar os casamentos, muito legal. E você também bebia o vinho da igreja, como todo coroinha? Sim, que se eu preza? fazia hóstia. Eu era Comia incumbido hóstia. de fazer as hóstias e, logicamente, tinha que provar a metade delas para saber se a consistência estava boa. Logicamente, isso antes de serem Consagrado. abençoados, claro, que daí... Consagrado. Consagradas, É, perdão. Mas você vê que, de qualquer forma, foste castigado. Eu comecei a gostar de vinho Porque por falar nisso lá na igreja. Essa é barriga de Papa Hóstia. Pode ser. Tem vários nomes. Um deles pode ser esse. Depois do seu ginásio, você o fez no Liceu Coração de Jesus. Grande Liceu é Coração de Jesus. salesiano igual a mim. Também fiz o Coração de Ou Jesus. seja, a base foi muito boa, né? Somos filhos de Dom Bosco. Nossa Senhora Auxiliadora, rapaz. Que nos ajuda até hoje. Depois você foi para o Colégio Bandeirantes, aí eu tomei... O Colégio Bandeirantes foi interessante, porque lá eu estava fazendo telecomunicações e nesse período eu fui convidado por uma tia minha, Lady Miller, que trabalhava na Alcântara Machado, foi trabalhar na Alcântara Machado, que hoje é o MAP BBDO. Então, eu comecei a trabalhar na agência de propaganda e fazia telecomunicações. Aí eu vi que a agência de propaganda era uma coisa maravilhosa, que comunicações era uma coisa maravilhosa. Por que fazer o tele? Então, eu tirei o tele e passei a fazer só comunicações. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Você só teve 2 empregos. Só 2 empregos na vida, sou um felizardo. Tem gente que diz que isso é elogio, né? Porque é sinal que não te deixavam sair. Ou era bom, ou eu enrolava bem, ou as duas opiniões anteriores são boas. Uma coisa é certa, o emprego era bom, porque O emprego era bom. você tinha saído. Senão eu teria saído. Você tem 25 anos de trabalho na Volkswagen? Isso, 25 anos na Volkswagen foram... Estava falando agora há Eu pouco diria aqui. que a melhor faculdade para você aprender comunicação é a Volkswagen no Brasil. O que eu aprendi nesses 25 anos, aliás, a gente aprende até hoje, eu estou aprendendo, é uma coisa assim que não tem como pagar. E uma das coisas que me recordo muito bem, que foi uma coisa ótima que aconteceu, foi o relançamento do Fusca na época do Itamar, onde eu fui um dos responsáveis pelo lançamento do Fusca. O relançamento. O relançamento, perdão. Porra, o lançamento foi em 59, 58. Meu Deus, eu já era nascido. Eu já era nascido. Eu já era diretor da TV Bauru. Nossa, eu estava lá. que perigo. Comprei o primeiro Fusca em TV Bauru. Escuta, o Lenga, e quantos anos você ficou na Volks? 25. 25. Aí eu falei, não, chega de ter chefe. Então, Hoje você tem um grupo de criação. hoje eu faço parte da Smart Group, que tem a Smart Contents, que é uma empresa que faz conteúdos para celulares, TV, internet e cinema. Tenho agora a Smart Videos, que é uma produtora de vídeo, a Smart Sounds, que é uma produtora de som, e ainda tenho a Smart Games, que é uma produtora de games basicamente para celular. E tem a Promogad, que foi onde tudo começou, que é uma agência de propaganda. Vocês perceberam, né, que todas essas coisinhas que estão no seu telefone, joguinho... Eu sou culpado de boa parte. É o culpado, né? É tudo isso que aparece na vida da gente para deixar a gente cada vez mais abilotado. Conhece o abilotado? O homem do presente é um cara que não vê nada, não sabe nada. E ele tem uma coisa curiosa, isso eu posso dizer para você, que ele não fala, mas eu falo. Ele é o maior colecionador de máscaras artísticas, essas máscaras de madeira, de tribos, de países, a máscara veneziana, a máscara africana, do Brasil, eu acho. Não, né? Eu tenho máscara do mundo inteiro e é gozado que eu já fiz viagens para outros países só para comprar máscara. Eu descobri que na Groenlândia tinha uma máscara que eu não tinha.
Não tive dúvida. Então, eu fui para Copenhague, que a Groenlândia pertence à Dinamarca, né? É isso. Então, eu peguei de Copenhague, eu fui até a capital, que agora não vou recordar o nome, que na minha idade essas coisas acontecem, e fui na Groenlândia para comprar 3 máscaras para minha coleção. Não aconselho ninguém ir para a Groenlândia, é horrível. Não tem nada, só tem gelo e o pernilongo que nasce, o maldito nasce no verão e ele fica um mês chupando todo mundo que aparece lá. Olha, terrível. Mas fora isso é interessante para conhecer, pelo menos, né? Viu que pode dizer que o nosso convidado de hoje é mascarado. Escuta, Lenga, eu vou fazer o nosso comercial, depois a gente... Mas primeiro, antes do comercial, bem rapidamente, a ficha técnica, como se fosse o DOPS aqui. Nome completo. Lengar Miller Assis. Lengar Miller Assis. De onde vem esse nome? Esse nome é uma historinha rápida. Dá para falar antes do comercial ou depois do comercial? Claro. A minha família era irlandesa, família Miller com I. Essa família Miller com I foi morar nos Estados Unidos, no Alabama. Essa família com I, Miller, do Alabama, perdeu a guerra porque eles eram sulistas. O meu bisavô colocou todo o pessoal da família dentro de um barco e trouxe para São Paulo. E a minha família foi uma das fundadoras de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Só que o meu avô, que também chamava Lengar Miller, ou seja, eu sou uma homenagem póstuma, ele registrava todos os filhos num cartório. E o cartório era do Sr. Fritz. O Sr. Fritz nunca perguntou como deve escrever Miller, porque qualquer alemão sabe que Miller é com U tremado e 2 L's. Então, toda a minha família foi registrada com Miller alemão. O que para mim foi maravilhoso, porque 25 anos da Volkswagen, lá eu era conhecido como Leonhard von Miller. Então, essa é a história. Na verdade, o meu Miller é irlandês, depois é americano, da cerveja Miller, americana, e não tem nada a ver com alemão. Mas para mim, ser Miller com uma grafia alemã foi uma coisa muito interessante e produtiva para a minha carreira. Publicitariamente foi? Não, eu fui estudar na Alemanha, inclusive, né? E esse Miller ainda continua com trema? Ah, sim. Não, agora eu fui registrado com trema, agora assumo até a morte. Mas é proibido o trema, não tem mais trema. Não, mas eu fui... Isso na justiça tem alguma coisa que... O que acontece antes não faz parte da justiça, né? Tá certo. A lei só retroage em benefício do réu. Você tirou a palavra da minha boca. Lenga, como é o nome do seu pai que você falou e eu não peguei? Lúcio de Assis. Lúcio? Lúcio. Na minha família todo mundo é com L. Meu pai chama Lúcio de Assis, a mãe Lucy Miller Assis, meu irmão Luciano, meu filho Leandro, minha filha Laura. Então, todos começam com L. E a sua mamãe? Minha mãe, Lucy Miller Assis. Ela é brasileira? É brasileira. Aqui de São Paulo? Sim. Paulistona. Você é casado, solteiro? Sou casado. Casado. Já com a mesma mulher desde 1975, Dona Fátima. Dona Fátima Regina Pires de Assis. Espero que sim, né? Dona Fátima, eu gosto muito do seu marido. Não a conheço pessoalmente, mas eu gosto muito do seu marido. Faz tempo. Você tem filhos? Tem um casal. O que eles fazem? O meu filho é o Leandro Pires de Assis. E a filha, meu filho está com 33 anos, minha filha Laura Regina Pires de Assis está com 30 anos. Eles fazem o quê? A minha filha hoje trabalha na UOL e ela tem está seguindo mais ou menos a carreira do pai, só que agora ela é designer, também muito criativa, e ela está trabalhando na UOL, nessa área de vendas lá, e está indo muito bem. Anteriormente ela estava na Editora Abril, teve uma boa passagem por lá, ou seja, ela está indo muito bem no mercado. O Leandro trabalha comigo, é o meu financeiro, ou seja, ele é o homem do dinheiro. Ele é o homem do então eu fico tranquilo que o dinheiro... Só para ressaltar, o nosso grupo é formado por 3 empresas em termos de CNPJ,
E as empresas estão sempre no nome, ou meu, do meu filho, ou meu, da minha filha, ou da minha filha com meu filho. Então, é uma empresa estritamente brasileira e familiar. Muito bem. Muito bom. Nós vamos fazer um comercial. Já voltamos já com as nossas perguntas de hoje. Subindo. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com o publicitário, homem de criação, Lengar Miller. Lengar, você não deixou só a sua idade. Se você não contar, eu conto. Eu eu não tenho nada contra. Eu diria que foram 61 anos, fiz agora dia 13 de julho, maravilhosos, fiz tudo o que eu quis fazer na vida. Meu grande sonho hoje é poder continuar sonhando. Ah, bonito. Muito bem, vamos às perguntas. Vamos lá. Lengar, prazer Só enorme. pergunta fácil, por favor. Só fácil. A pergunta é fácil, a resposta é que fica difícil. Mas vamos lá. Tem um escritor que diz que cada fracasso nos ensina algo que a gente precisava aprender. Eu posso escrever que isso é totalmente verdade, porque... Eu queria saber isso. Qual o seu... Eu dou exemplos para você, porque quando eu manual? falo uma coisa, eu gosto de falar e dar um exemplo. Então, por exemplo, quando você trabalha numa firma, o fracasso é profissional. Então, o que acontece? Você fez uma coisa, não era para ter feito aquilo, você pode ser queimado na empresa, você pode ser mal visto na empresa, isto pode ser um fracasso. Fracasso diferente do qual você tem quando você tem uma empresa. Se você tem uma empresa e você tem funcionários, hoje, por exemplo, eu tenho 22, se a minha empresa está prestes a quebrar, é um fracasso. Então, nesse período que eu estou com a minha empresa, que agora já tem 12 anos que eu estou com ela, existem picos. Ninguém é sempre bem, ninguém está sempre bem, ninguém está sempre ruim. Existem picos. E, às vezes, o pico é muito baixo. Então, assusta e apavora. E você, naquela fase de transição, onde acontece o problema, você tem o poder de saber onde você errou. Então, primeira coisa, se você não pode se apegar a todos os erros, e sim como consertá-los. Então, você vai ficar mal, mas não adianta ficar mal, ficar para baixo. Não, você tem que, a cada noite, perder o seu sono, como eu fiz muitas noites, para saber todo o erro que você teve e para não fazer mais aquele erro. E uma coisa que, no meu caso, foi muito interessante é que é o seguinte, quando você perde alguma coisa grande, como eu perdi, alguns contratos importantes, você começa a dar tiro em muita coisa para poder acertar em alguma. E é nessa hora que você começa a conhecer melhor o mercado, você começa a acertar em mais alvos do que você imaginava e o teu negócio começa a prosperar de novo. Então, eu acho que para você ser um executivo, um empresário de sucesso hoje, você tem que, não obrigatoriamente, mas eu acho que faz parte você conhecer o que é um pouco de fracasso, tá? Porque é assim que você aprende. Agora, não são todos que aprendem. Você tem que ter o problema e saber sair do problema, porque senão você realmente vai e não tem volta. Mas eu acho que você ter problemas é um grande trunfo para você poder cada vez aprender mais. E como eu já sei bastante coisa, eu já tive bastantes problemas. Obrigado. Lengar, nós nunca estamos satisfeitos com a nossa aparência. Com aparência? É. O que você mudaria no seu corpo se você fosse fazer o... Eu reduziria a minha barriguinha. Que eu acho que é a única... Que eu acho que cada idade tem o seu valor. Tem. Então, eu era uma gracinha com 18, com 22 era impossível, com 23 casei e acabou. Mas, de qualquer forma, cada idade da sua vida, você tem a sua presença, você tem uma marca sua. Certo. Então, eu acho que ficar velho é uma glória para mim. Eu vou ser um velho com mentalidade de 20, mas eu vou ser um velho feliz.
Então, eu acho que a gente deve sempre não se preocupar tanto, quer dizer, eu tiraria um pouquinho a minha barriga. Quem sabe no futuro dê tempo eu fazer uma natação. Mas eu acho que eu não me preocupo com isso. Eu quero envelhecer, mas principalmente com a minha cabeça de moleque, que é um ponto alto que eu tenho. Todo mundo me acha muito risonho, engraçadinho, mas eu sou uma pessoa muito séria. Então, mas como é que eu faço isso? A minha vida, eu tento, é difícil, mas eu tento fazer com que ela seja interessante. Então, você sendo uma pessoa interessante, você sabendo viver, e poucas pessoas sabem, você começa a viver melhor, você tem prazer em viver e não vai se preocupar em olhar no espelho e falar, nossa, mas eu estou acabado. Absolutamente, estou cada vez melhor. Tem razão. Por quê? Por causa da mentalidade de 20 anos. Isso é o segredo do sucesso. Vou seguir o seu exemplo. Muito obrigado. Viu? Não, dá tempo ainda. Obrigado. Lenga, você consegue guardar um segredo bem cabeludo? Difícil, hein? Sim. É que eu tenho alergia a cabelos. Então, eu tenho muita dificuldade em guardar qualquer coisa cabeluda. Então, eu evito coisas cabeludas. Tá certo. Eu não sei se eu atendi a sua pergunta. Ok. Mas é difícil isso, hein? Quem falar aqui que guarda é mentira. Lenga, diga uma coisa que faz você chorar. Eu sou bobo, sabe? Como eu tenho idade de adolescente, mentalmente, tem coisas que realmente eu choro normalmente, é uma coisa que eu faço normalmente. E não tenho vergonha, não. Uma coisa que me deixa muito chateado, não sei se é o ponto de chorar, mas é a ingratidão das pessoas. E, na verdade, é o que mais existe no mundo, né? Por exemplo, eu ajudo muitas pessoas, não pelo fato de querer algo em troca, muito pelo contrário. Eu sempre ajudo, quando eu posso, e ajudo bastante gente, sempre com a expectativa de poder ser útil aos outros, tá? Isso é bom. Então, eu fico muito chateado e muito triste quando você vê que alguém que você ajudou não que eu esperasse alguma coisa, não é que eu esperasse uma coisa dele, não sei se vocês estão entendendo, é que a pessoa faz alguma coisa contra mim, contra a minha pessoa, ou é um mal agradecido. Então, pessoas assim, mal agradecidas, que, na verdade, a minha vida hoje, eu tento sempre estar fazendo coisas boas, porque eu penso da seguinte forma, eu quero ir para o céu. Então, ninguém é perfeito, certo? E Oscar Wilde, todos vocês conhecem, um escritor famoso em inglês, ele diz o seguinte, a melhor forma de você resistir a uma tentação é ceder a ela. Então, como eu sou uma pessoa não tão forte, eu cedo em algumas tentações. Mas como eu quero ir para o céu, eu faço muita coisa para ajudar o próximo. Então, eu acho que Deus vê tudo isso e fala, não, esse cara não é tão ruim. Vem para cá, vem aqui do meu lado. Você entendeu mais ou menos? Uma balança, né? Balanceado. Esse é um negócio balanceado. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas na média sempre num caminho assim mais voltado para o bem, para ajudar as pessoas. Respondi essa pergunta? Sim. Ai, que bom. Lenga, fora a sua esposa, a Dona Fátima. Dona Fátima. Está nos assistindo. Fora a Dona Fátima, claro. Qual é a mulher mais linda que você conhece? Que você gosta? É que linda é uma palavra muito pesada, porque as mulheres mais lindas que eu conheço são burras. Então, não seria propriamente essa... Não, é verdade. Depois, faça uma pesquisa. As mulheres mais lindas são as mais burras. Então, na verdade, uma mulher... ela tem que ter algumas características que a completem. E não somente uma beleza, tá? Eu acho que eu não teria, assim... Mulheres bonitas tem várias. Agora, uma que consegue reunir tudo, é muito difícil falar. E outra coisa, é fácil você ver uma mulher bonita na televisão e falar, nossa, que mulherão, olha que beleza. Eu conheci muita gente da televisão, particularmente. Gente, é difícil até falar, porque não só a televisão, é qualquer pessoa. Como é que você conhece uma pessoa? Você tem que conviver com ela. E conviver com pessoas é a coisa mais difícil que existe no mundo, conviver com pessoas. Eu não sei se eu me estendi muito, mas eu acho uma mulher tendendo à perfeição, é uma mulher bonita, uma mulher meiga, que saiba ser mulher,
sabe? Tem uma série de atributos. Não existe uma mulher bonita. Ela pode ser bonita para uma TV, mas você vai conversar com ela 2 minutos, são um terror. Então, eu me omito nessa pergunta. Já que eu tenho direito de me omitir, eu me omito nessa pergunta. Lengar, dizem que todos nós temos manias. Quais são as suas? Você quer saber mesmo? Quero. E ainda vou anotar. Até 18 aqui, a idade que veio aqui. Na minha mania, eu tenho uma as mania piores. A pior, eu pior. roo unhas. Adoraria não ter esse problema. Desde pequenininho, não lembro um dia que eu não... Você nunca vai me ver com o dedo na boca, a não ser em jogos de São Paulo. Ou por isso que eu estou sem unha, inclusive. Mas é o meu pior defeito. Eu não bebo, eu não fumo. Esses vícios que a maioria das pessoas gostam, eu não gosto. O meu vício é colecionar máscara. Obrigado. Qual foi a melhor viagem que você já fez? E qual uma boa também que você gostaria de fazer? Meu hobby é viajar. Todo ano eu faço uma viagem boa. Eu gosto muito da Ásia. É uma viagem que eu faria novamente. A Ásia tem umas... na verdade, você vai para a Europa, bem ou mal, é alguma coisa que você já conhece. Você vai uma vez na Europa, você vai para a Alemanha, você vai para a França, você vai para Portugal, ou mesmo para os países lá da ex-cortina de ferro, Praga, por exemplo, que é um lugar maravilhoso, vai para Istambul. É mais ou menos, bem ou mal, você lembra uma cultura parecida com a sua. Você vai para a Ásia, você não vê nada parecido, a não ser água de coco, que é parecida, mas ela é mais gostosa, é menor, mas é mais gostosa. Então você vai para a Ásia, para Bangkok, e para aquela região ali próxima a Bangkok. Aliás, uma viagem que eu gostei foi justamente para Bangkok, para conhecer a ponte do Rio Kwai. Você viu esse filme? Eu vi esse filme e eu falei, um dia eu vou passear em cima dessa ponte e atravessar o Rio Kwai. Eu fui e atravessei o Rio Kwai. Muito interessante. Então, essa é uma viagem que eu gostaria de fazer. Mas a Ásia é um lugar difícil. Agora eu estou tentando fazer uma para Laos, Vietnã. Essa parte ainda não conheço. Então, é uma cultura diferente, as tradições são diferentes. A China é uma coisa interessante de se conhecer. Havaí, antes de morrer, precisa conhecer para fazer a dancinha do hula, né? Eu acho que viajar é uma das coisas... a vida nos proporciona tanta coisa boa. Eu acho que viajar é uma das... Se não for a melhor, é uma das melhores. Eu amo viajar. Lengar, você se considera uma pessoa inteligente? Aliás, para você, o que é ser uma pessoa inteligente? Não. Eu não me considero inteligente, mas adoro quando as pessoas me consideram inteligente. Entendeu a diferença? Qual é a segunda pergunta? O que é para você ser uma pessoa inteligente? Não sei, pergunto para a pessoa que me achou inteligente. Você já teve vontade de matar alguém? Já. Mas é depois dos comerciais. Não foi bem assim. Depois dos comerciais. Você quer que eu seja honesto? Não, agora depois dos comerciais. Você quer que eu seja... Depois de conversar. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com o publicitário Lengar Miller, que é um dos queridos homens da publicidade do Brasil. Essa publicidade que só ganha prêmio lá fora, graças a Deus, mas que também faz muita coisa ruim, né? Tem muito comercial. Você não vai falar de nenhum comercial que você não gosta, porque você não vai brigar. Não, mas eu tenho uma colocação interessante em função do que você abriu o programa, que é o seguinte. Na Volkswagen, eu cuidei da área de propaganda, né? Então acompanhava todos os filmes que nós veiculávamos nas TVs. E nós tínhamos uma premissa naquela época que hoje acho que não seguem mais. O Baroni, que era o nosso presidente, muito querido presidente nosso, ele dizia para nós o seguinte: um comercial de 30 segundos deve mostrar o carro durante 20 segundos e falar da marca 20 segundos.
Então, nós tínhamos uma preocupação enorme e ganhamos muito prêmios em cima disso, em mostrar o nosso carro com músicas brasileiras, mas o carro e o desempenho do carro, mostrando o carro, mostrando a roda, mostrando o interior, uma série de detalhes. O que acontece hoje? Os publicitários atuais, eles têm a mania de querer ser engraçadinhos, às vezes com muito sucesso, fazem coisas extraordinárias. Mas, por exemplo, quando eles falam de carro, tem um problema técnico hoje. Às vezes eles querem contar uma piada dentro do comercial. Então, eles contam a piada demora 20 segundos e 10 segundos mostra o carro. Então, hoje o que está acontecendo? Está acontecendo uma desvalorização do produto. Então, os gerentes de propaganda atuais, os diretores de mídia, eles não se preocupam mais em mostrar o produto, e sim quem faz a melhor piadinha para ganhar um prêmio em Cannes. Essa é a minha opinião. Não, é verdade. Eu acho que ganhar prêmio em Cannes é uma coisa ótima. Eu acho que todo mundo tem que fazer coisas maravilhosas para ganhar prêmio em Cannes, mas eu acho que, primeira coisa, o cliente tem que ser atendido. E como é que o cliente pode ser atendido? Mostrando o maior possível o produto. Por falar em Cannes, eu estou lançando o ano que vem um longa-metragem em Cannes, o longa-metragem da vida da Lindinha Batista, uma das irmãs Batistas. Sim. É um longa-metragem, que é um outro hobby que eu tenho agora, fazer filmes de longa-metragem. E nós fizemos uma coisa muito interessante, um filme de época, e estamos lançando em Cannes no ano que vem. Ah, que legal. Bem, eu tinha deixado uma pergunta, coisa rápida. Né? Você já teve vontade de... Tinha um secretário de Segurança de São Paulo, acho que você chegou a conhecer, o Cantídio Sampaio. Sim. Ele sempre disse num programa de televisão meu, um dia na vida a gente tem vontade de matar alguém. Você tem vontade? Já teve? Sim, mas eu sou uma pessoa mais esclarecida. Então, eu tive vontade de contratar alguém para matar para mim. Não, porque eu odeio me envolver com essas coisas. Odeio me envolver com isso. Mas vontade de contratar alguém para matar, cara, você não tem noção. Estão fazendo sinal aqui que vão nos abater a tiros. A gente ia fazer mais uns 2 programas. Eu queria encerrar esse programa, mas antes de encerrar esse programa, eu queria deixar para você uma bola pingando na área. Eu adoro chutar bola. Uma bola pingando na área para você fazer o gol que nos interessa a todos, a você e ao telespectador aqui da Rede Vida. Se você fosse contratado para fazer a publicidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que dizem alguns que está aí mal de vida, o que você faria? Não, primeiro eu conversaria com ele, porque basicamente você tem que primeiro saber o que o seu cliente precisa, o que ele está interessado e como ele gostaria de ser visto. Depois dessa conversa, que deve demorar no máximo uma meia hora, eu faria um comercial maravilhoso, você não tem noção. Ele ia saber o que tem que fazer. Claro, ele sabe tudo. Tá, ele certo. vai me ensinar como proceder para atender à vontade dele. Você podia não acertar, mas você ia não perder a conta. Não tem jamais perdi uma conta. Tá bom, chegamos lá. Tem a bola? Então, já está em cima. Estamos chegando ao final do programa com aquelas 3 perguntas que você conhece, obrigatórias. Qual foi a pergunta que faltou, qual o assunto que faltou, que nós podemos até num próximo programa abordar? Não, eu não vejo nada que faltou. Vocês são extremamente ecléticos e fazem isso já há 10 anos. Desculpa, é impossível vocês errarem. Como nós erramos. Se você quiser, não precisa nem responder a segunda pergunta. Não, eu respondo mesmo. Mas eu acho que você responde. Quantas vezes você mentiu nesse programa? Hoje? Que eu lembre, nenhuma. Eu não tenho essa mania de mentir. Eu gosto sempre de contar as verdades. Muito bem. Mesmo que doa um pouquinho, mas o que vem depois é melhor. E alguma pergunta ofendeu você, por acaso? Eu fiquei chateado. Posso falar? Pô. Não, eu fiquei... Quando você perguntou minha idade, me chateou bastante. 51? Nasceu em 51? Não, ele nasceu em 51. Uma boa ideia. Já era uma boa ideia naquela época.
Chegamos ao final do Prazer em Conhecê-lo de hoje. Nossa proposta foi cumprida. O nosso convidado foi um homem de televisão, de teatro, um homem de propaganda, um homem de cinema, um homem de criação. É um indivíduo que vive da sua cabeça, daquilo que a sua cabeça cria, daquilo que a sua cabeça consegue emocionar você. Um homem cujo produto principal é criar emoções. E para criar emoções não tem nenhuma máquina. Tem a cabeça de algumas pessoas que foram treinadas e que receberam de Deus o dom de conseguir produzir emoções. Nós trouxemos para vocês um homem que vive das emoções, que sustentou a sua família com emoções, que se apresentou à sociedade com emoções e que certamente algum dia vai ter o prazer de ter como maior emoção o encontro pessoal com Deus para sentir se acertou ou se errou nas suas emoções vendidas para os outros povos, para os outros companheiros. Fizemos com ele um programa de 50 minutos. Foram cerca de 25 perguntas que ele respondeu como quis. Você conhece melhor agora Lengar Miller de Assis e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo.